Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início à nossa terceira aula da disciplina Avaliação de Impacto Ambiental 2, onde nós vamos abordar o tema nessa aula relacionado a estudo de base. Então, o que é que a gente precisa compreender aqui quando eu estou falando de estudo de base? São uma base de dados e de informações que nós vamos começar a executar, a elaborar, para que dê subsídio para os estudos ambientais que a gente vai fazer e, consequentemente, também para o diagnóstico ambiental. É importante ter na cabeça que existe uma diferença. O que é a situação base, o estudo base, e o que é o diagnóstico ambiental, para que a gente compreenda que o diagnóstico é consequência da situação base. A situação base ela vai consistir basicamente em a gente fazer o levantamento de informações acerca do meio, onde o empreendimento pretende se localizar, pretende operacionalizar, para que a gente possa, através do diagnóstico, compreender as ações das questões ambientais, com a relação com os aspectos ambientais e o empreendimento propriamente dito, e lá na frente fazer a avaliação ambiental predizendo os impactos ambientais que podem ser ocasionados por conta da implementação do empreendimento. Então, a partir daí, o que a gente tem como definição central de estudo de base? Procedimento para obter informações sobre alguns componentes e processos ambientais previamente estabelecidos. O que é que eu quero dizer com isso? Não vou simplesmente chegar numa área, verificar tudo o que existe da questão ambiental e começar a querer fazer um levantamento de informações, gerar dados a esse respeito. Por quê? Porque senão eu vou ampliar o levantamento de informações e, consequentemente, gerar dados e informações que não são pertinentes ao meu tipo de projeto. Então, eu preciso, lembre-se naquele esquema onde a gente conversou na aula 1 sobre a estruturação de um EIA-RIMA, né? Eu preciso, primeiro, caracterizar e conhecer o meu empreendimento, porque isso vai ser a base para eu subsidiar a minha situação de base ou o meu estudo de base. Então, óbvio que se eu sei que o empreendimento, por exemplo, ele vai ser numa questão relacionada à construção de uma barragem. Ok. Então, eu sei que eu vou mexer no curso hídrico, a questão da paisagem, né? Vou analisar cotas topográficas de maneira bem resumida, vou verificar as áreas de inundação, beleza. Eu tenho informações que eu sei que, de acordo com o porte do empreendimento e a característica do empreendimento, vai afetar determinados componentes, determinados processos ambientais, fauna, flora, dentre outros elementos. Mas eu não preciso, por exemplo, para ter uma informação de dados da situação de base, começar a fazer levantamento da qualidade do ar. Porque o tipo de empreendimento não tem relação com a alteração da qualidade do ar. Eu não estou emitindo nenhum tipo de poluição atmosférica, por exemplo. Então, é importante compreender o empreendimento para eu saber previamente e determinar quais são os componentes e os processos ambientais que eu vou precisar analisar por conta do meu empreendimento, para o meu estudo de impacto ambiental lá na frente. Então, compreenderam que é importante ter essa noção para a gente definir para onde vai se direcionar, né, as nossas ações enquanto profissionais para coletar dados e obter essas informações para avaliar corretamente os impactos ambientais do empreendimento. Tá? E são previamente estabelecidos que são componentes que vão sofrer algum tipo de pressão ocasionada pelo empreendimento. Então, a primeira situação aqui é conhecer o que é o empreendimento para eu começar a montar a minha situação de base, tá? Então, partindo desse pressuposto, é que a gente começa a discutir as questões ambientais que são pertinentes ao nosso caso. Então, aqui é importante a gente compreender a seguinte questão. Quando eu estou falando de situação de base, significa dizer que o que eu preciso compreender? Primeiro, uma base de informações iniciais, previamente estabelecidas pela caracterização do empreendimento, para que assim eu consiga
verificar os componentes ambientais. Eu vou mexer com fauna, flora, elementos bióticos e abióticos no meio terrestre. Beleza. Isso vai subsidiar as informações que eu necessito para estruturar o meu diagnóstico ambiental. É compreender, predizer os impactos ambientais que vão ser gerados quando aqueles elementos do empreendimento, que seriam os meus aspectos ambientais, entrarem em contato com o meio ambiente. E como eu já tenho a situação base, eu compreendo as características do empreendimento, eu entendo a dinâmica de funcionamento do empreendimento, aí eu vou ter condição de montar esse diagnóstico e fazer uma avaliação dos possíveis impactos que o empreendimento vai causar. Dentro dessa estrutura, eu preciso compreender também uma questão que é muito importante. O que a gente fala de sistema ambiental e sistema antrópico. Tá? Partindo desse pressuposto, o que é que acontece aqui? O sistema ambiental possui uma dinâmica de funcionamento, um seu equilíbrio, tá? A manutenção dos seus serviços ambientais. Só que esse sistema ambiental ele sofre pressões internas da própria dinâmica interna que ocorre nesse sistema ambiental. E ele tem que se adequar a essa pressão que ele mesmo ocasiona. Consequentemente, eu preciso começar a avaliar nessa questão do diagnóstico e para predizer impactos ambientais, fazer essa avaliação ambiental, a pressão antrópica exercida no sistema ambiental. Quando eu vou para o sistema antrópico, existe uma dinâmica de funcionamento desse sistema. Ele sofre pressões relacionadas à própria dinâmica interna. E ele vai exercer uma pressão no sistema ambiental. O sistema ambiental me dá uma resposta a essa pressão antrópica e vão ser fontes que vão influenciar os sistemas antrópicos também. Então, existe uma inter-relação e eu preciso analisar essa inter-relação de maneira a equacionar essas pressões. E aí eu vou ter o quê? Um levantamento de informações para saber as reais modificações e as reais respostas que ele dá, esse sistema ambiental, para que a partir daí eu vá entrar com as ações necessárias para mitigar ou compensar impactos ambientais que foram gerados. Então, eu preciso compreender que sistema ambiental e sistema antrópico ou sistema humano estão interligados. Tá? Cada um tem a sua própria dinâmica de funcionamento, mas existe uma inter-relação, onde um influencia o outro, de certa forma, tá? No equilíbrio desse sistema. Se eu for analisar o sistema humano, propriamente dito, e quando a gente discute as questões ambientais, significa dizer o quê? Que para que eu atenda às minhas necessidades, para que eu satisfaça os meus anseios enquanto sociedade, enquanto ser humano, indivíduo e coletividade em processo de desenvolvimento social, tá? Eu vou exigir, de certa forma, recursos naturais. Então, eu preciso compreender que a dinâmica de funcionamento desse sistema antrópico ele tem que respeitar determinados limites que são impostos pelo sistema ambiental. Por quê? Se eu não respeito, eu extrapolo a capacidade de suporte, eu extrapolo a capacidade de resiliência do meio, eu extrapolo a capacidade de renovação desses recursos, que vai lá na frente, de alguma forma, influenciar negativamente a dinâmica de funcionamento do sistema antrópico. Então, quando a gente começa a equacionar essas ações, a gente está pautado em quê? Em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável. E a gente já conversou em aulas anteriores a necessidade de atuar dentro, né, de normativas e legislações essa questão da sustentabilidade. O estudo de impacto ambiental é um instrumento de avaliação de impacto ambiental muito utilizado. E ele é preconizado pela legislação, pelas normas ambientais, tá? Que é pautado em um princípio do direito ambiental, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, essa questão, o estudo base me permite compreender como está funcionando esse sistema ambiental, para que lá na frente eu analise, através do diagnóstico ambiental, quais são os efeitos da pressão antrópica, ou seja, do sistema antrópico. E aí eu faço essa avaliação ambiental para
identificar os problemas que o meio ambiente vai ter, as pressões que o meio ambiente vai sofrer e, consequentemente, as modificações desse meio, que podem ser modificações simples, podem ser processos de degradação ambiental, de poluição, de contaminação, de uma maneira geral, dependendo de quem é o meu agente de pressão, que nesse caso aqui a gente vai entender que é o nosso aspecto ambiental, para que a partir daí a gente tenha realmente essa compreensão do que pode estar ocasionando de modificação no meio mediante as ações ambientais que estão sendo pressionadas pelo empreendimento. Então, aqui é importante que a gente compreenda que quando a gente está falando em situação de base ou estudo de base, ele tem uma função. Nesse ponto em questão, o que é que nós precisamos compreender? Que a função disto é realizar os levantamentos necessários por meio de estudo dirigido, porque eu preciso identificar previamente quais são os componentes que eu vou analisar, então esse estudo ele é direcionado de acordo com o meu objetivo. Baseado no quê? No tipo e característica do meu empreendimento, conforme os objetivos a serem atingidos. Que nesse caso aqui, a gente analisa o quê? A viabilidade de implantação de um empreendimento. Então, eu preciso verificar nessa situação base se existe a possibilidade do meu empreendimento se instalar naquela localidade. E isso é necessário para que a gente vá subsidiar a análise e a avaliação dos impactos e aí propor soluções por meio do gerenciamento e do monitoramento dos aspectos ambientais. Então, pautado nessa estruturação, nós conseguimos ter as informações necessárias para compreender o nosso estudo. E a partir daí a gente começa a fazer a estruturação de uma situação base ou estudo de base. Só que, para que a gente inicie esse processo, é importante, segundo Sanchez, nós analisarmos 4 questões que são primordiais aí, ou seja, são fundamentais para que a gente possa realmente estruturar um estudo de base. E dentro desses 4 questionamentos, nós temos temas que serão abordados em cada um deles. O primeiro é quais informações coletar, ou seja, que tipo de informação eu preciso ter para estruturar o meu estudo de base e lá na frente o meu diagnóstico ambiental. Isso aqui é exatamente o que a gente chama de escopo de um estudo de impacto. Tá? Ou seja, que tipo de informações, de acordo com a característica do empreendimento, é o que eu vou analisar dentro do componente ambiental necessário a subsidiar os meus estudos, tá? De avaliação de impacto ambiental. O segundo ponto é como coletar as análises e os dados e informações necessários. Então, eu defino que tipo de informação eu preciso obter, depois eu preciso verificar quais são os métodos para que eu analise e colete essas informações, tá? Que são os meus métodos. Depois, a terceira questão, onde coletar? A área de estudo. Nós falamos sobre área de estudo, nós falamos sobre área de influência, né? Na aula anterior, e que já temos uma noção dessa limitação geográfica no qual o empreendimento vai ser implementado. Mas a gente vai discutir cada um desses questionamentos à frente ao longo dessa aula. E o quarto ponto, né, o quarto questionamento, quando e durante quanto tempo eu devo coletar dados e informações? E aí está relacionado ao quê? A duração e a frequência da coleta que a gente vai realizar. Então, baseado nesse questionamento, o que é que nós vamos começar a observar? Cada um desses requisitos. Nesse primeiro momento, né, nós temos o quê? A primeira pergunta, que é relacionada ao escopo do nosso estudo de base, que é quais informações coletar. Então, o que é que a gente precisa compreender aqui? Primeiro, determinar e especificar para que será utilizada essas informações. E qual a finalidade do levantamento de dados. Então, essa é a primeira situação que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer um levantamento de informações acerca de uma área, de uma questão ambiental, para a implementação de um determinado projeto. Então, se eu estou verificando a viabilidade de implantação de uma barragem, uma hidroelétrica, então vamos lá. Determinar e especificar para que será utilizadas as informações. Primeiro,
Eu vou precisar coletar dados sobre questões hidrogeológicas da área, sobre questões faunísticas e florísticas, sobre a componente socioeconômico-cultural ou antrópica de uma maneira geral, tá? Para que eu preciso fazer uma avaliação adequada lá na frente das alterações que a construção de uma hidroelétrica, por exemplo, vai gerar naquela área. E aí existem situações que a gente tem que observar que estão relacionadas aos tipos de dados. O que são necessários, o que já existe de informação, e o que é dado primário e o que é dado secundário no levantamento de informações de questões ambientais. Então, a partir desse momento, o que a gente vai estar observando aqui? Tá? Algumas características que são extremamente importantes nesse processo. Se a gente for fazer uma análise mais detalhada, o que é que nós temos aqui? Nós colocamos aqui 4 tipos de dados que a gente pode estar coletando. Os necessários, o existente, primário e secundário. Então, vamos considerar o que são dados existentes. São os dados que já existem e, através de N fontes de referência, estão aí para serem consultados. Estudos, levantamentos de informação sobre aquela determinada área onde eu vou instalar. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a construção da hidroelétrica de Belo Monte, o que eu fui fazer? Eu fui fazer um levantamento de informações acerca do que existe sobre aquela região, para que eu comece a ter uma noção. Só que aí, o que acontece? A quantidade de dados que existem, não necessariamente eu vou precisar de todos eles. Vão ter informações sobre aquela área que não são pertinentes para o meu tipo de empreendimento. Ou seja, se não são pertinentes para o meu tipo de empreendimento, eu não tenho para que me preocupar com eles. Só que o que acontece? Eu tenho que fazer esse levantamento para fazer uma triagem desses dados e saber o que exatamente vai me servir. Então, isso aqui é uma base de dados. E aí eu vou, de acordo com a caracterização do meu empreendimento, buscar os meus dados que são necessários. Então, tudo bem. Para a construção de uma hidrelétrica como Belo Monte, quais são as informações que eu preciso ter? Eu vou fazer um checklist de informações. Tá? Eu vou precisar dessa base de dados aqui para realmente subsidiar um estudo de impacto ambiental. Beleza. Eu vou pegar, primeiro, fazer o levantamento dos dados que já existem dentro do que me interessa. Então, eu estou fazendo uma triagem acerca disso. Se a gente parar para observar, o que é que nós temos aqui? Nós temos exatamente um conjunto de dados existentes e dentro desse conjunto de dados existentes eu vou selecionar uma parte no qual é necessário para o meu estudo. Isso aqui nós chamamos de dados secundários. Tá? São os dados que nós utilizamos para o nosso estudo. Né? Para fazer o levantamento da nossa situação de base. A partir daí, vão ter informações que, porventura, eu não vou encontrar nos dados existentes. São situações mais específicas que eu preciso ter para poder fazer um diagnóstico e uma avaliação adequada dos impactos ambientais. Então, são dados que eu vou ter que gerar e que eles são necessários. Ou muitas vezes eu até tenho uma base de dados existente dentro daquilo que eu preciso, mas possivelmente não são dados atualizados. Então eu vou ter que gerar essa base de informação. E isso, dentro dos necessários que a gente vai precisar e que não está nos dados existentes, são dados que nós vamos proporcionar através de campo, de coletas, e isso são os que nós chamamos de dados primários. Então, existem essa diferenciação de informação e a gente precisa compreender exatamente que tipo de informação a gente vai ter como necessário para subsidiar o nosso estudo de base. Então, dados primários são os que nós vamos gerar. Se nós estivermos falando principalmente de grandes empreendimentos, de situação de grande porte, como estudos de impacto ambiental, o que vai acontecer? Fatalmente você vai ter que gerar dados primários.
Não dá para fazer um levantamento de informações dessa natureza com dados secundários. E isso é um erro que muitos estudos de impacto ambiental, muitas avaliações de uma maneira geral cometem. Acham que buscar dados secundários, né, que já existem, de maneira mais simplificada para grandes projetos de grandes impactos ambientais, é mais do que suficiente. E isso não retrata a realidade da situação base e, consequentemente, se eu tenho uma inveracidade ou uma lacuna nessa questão da obtenção de informações para a minha situação de base, isso lá na frente vai gerar um efeito em cascata. Por quê? Se eu tenho uma situação de base deficiente, eu vou gerar um diagnóstico deficiente e, consequentemente, uma avaliação ambiental deficiente. Ou seja, eu não vou conseguir predizer os reais impactos ambientais, eu vou ter falhas na identificação desses impactos, nas ações de mitigação ou compensação. E lá na frente podem ocorrer situações que não foram previstas no estudo de impacto ambiental exatamente porque eu falhei na obtenção de informação para a situação de base, que é a questão dos meus dados primários. Então, nesse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem executado de informação. E aqui a gente vai ter um exemplo simples que eu vou trazer para vocês, só para a gente compreender. Então, isso aqui foi baseado no TCC que eu orientei, tá? Onde a gente estava fazendo uma avaliação das questões da qualidade da água numa área que sofreu pressão. Então, eu tenho aqui 3 mapas, tá? No intervalo de 10 anos, onde nós temos informações acerca da área, com uma imagem, que é essa primeira aqui, de 99, tá? Onde vocês podem ver que a área ela está pouco antropizada, pouco ocupada, ainda tem a predominância da vegetação. Tá? Essas áreas em esses tracejados aqui, tá? Mais escuros, são corpos hídricos, vegetação e pouca densidade ou ação antrópica exercida na área. Depois eu faço um recorte temporal, né, para uma análise em 2009. Então, o que é que nós temos aqui? Eu já tenho uma modificação significativa na questão do uso e ocupação da área. Tá? Isso aqui é o meu objeto de estudo. É o meu ponto de análise que eu vou ter, que originalmente, na imagem de 99, encontra-se bem aqui. E vocês podem ver que eu tenho pouca pressão antrópica, uma quantidade boa de vegetação e a manutenção do corpo hídrico naquela área. Isso aqui foi um estudo de análise de alteração da qualidade da água em área de nascente. Então, aqui fica a nascente, né, o corpo hídrico e os pontos que foram utilizados para a coleta. Se vocês observarem, eu já tenho, né, uma perda de cobertura vegetal no entorno. Já há uma modificação significativa da paisagem. E quando eu dou um salto já para 2019, olha como se encontra a área. Um lado totalmente urbanizado já, né? Todo muito bem estruturado, já com um adensamento populacional significativo, exercendo uma pressão na área de nascente. Então, isso aqui a gente considera que é dados existentes, mas eu vou fazer um levantamento de informações porque eu preciso fazer uma triagem. E a partir dessa estrutura, a gente vai entender que eu tenho um recorte de 20 anos, mas eu basicamente, para o meu estudo de caso em questão, eu preciso de um recorte de apenas 10 anos. Então, aqueles 3 mapas eram as informações existentes, dados existentes. Eu vou triar dentro desses dados existentes os dados que são necessários para mim. Então, aí eu vou tirar o quê? Os meus dados secundários. Eu começo a extrair meus dados secundários. Então, eu vou utilizar as imagens de 2009 e de 2019. Beleza, triei as informações. São necessários, mas são secundários porque já existem. Eu vou pegar todas as informações, tá, dessas 2 imagens e vou trazer para o meu estudo, para a minha situação de base. A partir daí, é óbvio que eu vou precisar gerar informações, ou seja, eu necessito de dados primários.
Porque com certeza eu não tenho informações atualizadas acerca da nascente, da qualidade da água. Então eu preciso, a partir de agora, buscar dados que são necessários, mas que eu não tenho. Então eu preciso gerá-los. É atrás das informações acerca de dados primários. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Eu já tenho as informações das imagens de satélite 2009 e 2019, que era o que me interessava. Já fiz a triagem do existente secundário. Agora eu vou gerar o primário com base nessas informações que eu já tenho. Então, aqui eu vou primeiro fazer uma identificação das nascentes do corpo hídrico, e aí na imagem a gente já tem a delimitação dos pontos de coleta e a delimitação do corpo hídrico proveniente dessa nascente. Depois, as atividades que impactam as nascentes e o corpo hídrico. Pela imagem, eu sei que já existe um processo de adensamento urbano. Era a questão do uso e ocupação do solo. Beleza. Só que eu preciso ir em loco para identificar quais são essas atividades dentro dessa estrutura de adensamento populacional e de urbanização da área que vão impactar o meu corpo hídrico e a minha nascente. São dados que eu não tenho, eu preciso gerar. Isso é dados primários. Sou eu que vou para campo e vou providenciar estas informações. Aqui eu começo realmente a colocar a mão na massa, como a gente diz. Tá? Depois eu vou ter também, como coleta de informações que eu posso ter, identificação de bioindicadores. Eu posso verificar se eu tenho na área, ou quais existem, que são os meus bioindicadores ambientais. Seja bioindicador de uma área em estado de regeneração, de recuperação ou de degradação. Então, a partir daí, eu analiso. Já com a identificação dos bioindicadores, eu já vou ter uma noção inicial de como a área se encontra. E, obviamente, se o meu objeto de estudo é a questão da informação acerca da qualidade da água, eu preciso fazer coleta de água. Então, eu tenho que definir ao longo dessa nascente do corpo hídrico quais são os meus pontos de coleta para que eu possa começar, né, a gerar dados acerca da qualidade da água. Vou verificar quais são os padrões que eu vou analisar para que lá na frente, com esses dados técnicos do laboratório, eu possa compatibilizar as informações acerca das imagens que eu tenho de uso e ocupação e modificação da paisagem, né, do solo, as informações que eu coletei inicialmente em loco, em observação, através de bioindicadores, verificando quais são as principais atividades que caracterizam pressão antrópica na nascente, e com os dados da coleta, ou seja, os relatórios do laudo técnico, eu consigo juntar essas informações para fazer um levantamento adequado da real situação em que aquela localidade se encontra. E isso lá na frente vai me subsidiar uma avaliação ambiental. Então, eu estou pegando as informações e estou confrontando todas essas bases de dados, e aí eu vou, com os dados secundários que eu já coletei sobre aquela área, eu vou confrontar essas informações para saber e até mesmo refutar alguma situação que, porventura, algum dado que possa ter que não condiz com o que eu encontrei na realidade. Então, com essa base de informações que nós geramos, que agora passam a ser os meus dados primários, né, que são os fundamentais, os primordiais para esse estudo, a gente consegue fazer uma análise real de todos os componentes, processos e serviços, seja dos meios bióticos e abióticos e até mesmo da questão antrópica, considerando todas as suas interações e inter-relações de uma maneira geral. Tá? Isso vai subsidiar a estruturação do que a gente também já citou para vocês, que é o nosso diagnóstico ambiental. Então, o diagnóstico ambiental ele passa a ser o resultado desse estudo de base que nós fizemos. E aqui eu vou fazer uma descrição e um detalhamento, tá, de toda a situação atual da localização desse empreendimento, né? Ou de onde esse empreendimento vai se implementar, na verdade, né? Porque a gente está falando de uma etapa prévia de avaliação para o licenciamento ambiental. Tá? E com base nisso, a gente tem
todas as informações que são pertinentes. Só que aqui, como nós já citamos anteriormente, o que é que acontece? Nós temos dois pontos que devem ser observados nessa situação, tá? Para que a gente possa fazer esse levantamento de informações. E isso significa dizer que a gente tem duas bases de estudos que a gente pode estar elaborando nesse sentido. É o que a gente chama de um estudo dirigido, que nós até citamos anteriormente, né? E um estudo exaustivo. E existe uma diferença entre eles nesse sentido. E nós precisamos observar essas diferenças. Quando eu estou falando de um estudo dirigido, tá? Ele é focado, determinado e direcionado. Porque eu estou determinando objetivos específicos de acordo com o quê? Com a minha primeira pergunta. Quais as informações que eu vou querer coletar? Ou seja, de acordo com o escopo do meu estudo, que é completamente do que a gente chama de estudo exaustivo, onde eu estou coletando o máximo de informações que eu puder, baseado numa grande gama de componentes que eu vou analisar, e eu acabo não tendo clareza, inclusive da necessidade desse conjunto gigantesco de informações, podendo coletar dados que nem são necessários para o meu tipo de estudo. E o nosso segundo questionamento é como coletar e analisar os dados e informações, ou seja, quais são os meus métodos, o que a gente vai utilizar de informação que realmente é necessário para subsidiar esse estudo. Então, o que a gente precisa compreender? Que para cada componente a ser analisado é necessário um método apropriado de obtenção de informações. Então, dependendo do que eu for analisar, de acordo com a minha necessidade, previamente estabelecido, com base no meu escopo, a gente vai verificar. E a gente pode dizer que dentro da área ambiental são dois métodos que são principais aqui na elaboração dos estudos de impacto ambiental. O primeiro é o inventário e o segundo é a amostragem. Você pode trabalhar com um ou com outro, dependendo do empreendimento. Geralmente, EIA, nós acabamos utilizando os dois métodos de coleta de informação. Então, para que a gente comece a compreender, vamos analisar o primeiro deles, que é o inventário. Tá? O que eu tenho aqui de informação? Primeiro, o inventário é um levantamento quantitativo e qualitativo, tá? Acerca de informações que nós necessitamos em um determinado espaço, tempo e estatisticamente representativo. Tá? Então, o que é importante a gente compreender aqui? Quando eu estou falando de inventário, nós temos alguns tipos de inventário que nós podemos obter. Cadastramento, levantamento censitário, inventário faunístico, florístico, entrevistas, normalmente incluindo aí perguntas abertas para permitir, né, uma melhor interação quando você for coletar os dados. Então, vamos pegar a imagem que eu coloquei aqui, que seria de Belo Monte. O que acontece aqui? Se eu levar em consideração Belo Monte, primeiro, eu tenho fauna e flora, mas eu tenho uma componente antrópica muito grande, muito forte nessa região. E quando eu falo a componente humana, eu tenho a dinâmica social, econômica, cultural. E quando eu chego, principalmente na questão cultural, eu tenho uma diversidade de etnias que se encontram nessa localidade. Então, o que acontece? Se eu vou instalar uma hidrelétrica, eu vou ter a construção de barragens, eu vou ter áreas de inundação e uma série de consequências ambientais para isso. Então, eu preciso, principalmente para a componente humana, de levantamento de dados através de inventário. Então, eu vou ter que fazer o cadastramento dessa população que vai ser diretamente afetada e também indiretamente afetada no raio de influência do empreendimento. Eu vou ter que observar, fazer um levantamento de dados censitários, porque eu preciso ter uma ideia do contingente populacional que existe na área. Eu preciso fazer um levantamento faunístico e florístico, porque eu vou ter que, dependendo da situação, fazer a remoção das espécies, né, de fauna e ter um banco de sementes ou de germoplasma para a questão da situação florística, né, da flora da região. Tá? Se eu pego, saindo um pouco de Belo Monte, quando eu vou, por exemplo, para a situação de Tucuruí, o que eles fizeram? Na própria área do lago, ficou uma ilha.
eles chamaram e transformaram essa ilha na chamada Ilha de Germoplasma. Ou seja, lá eu tenho um banco genético, né, de todas as espécies mais importantes de flora da região. Exatamente que eu vou utilizar como base para fazer projetos, por exemplo, de recomposição vegetal, de recuperação de áreas com espécies nativas da área que já se consolidaram naquela região. Então, qual é a vantagem disso? Para os meus programas de recuperação, para as minhas ações compensatórias, tá? Para as minhas ações de mitigação de impacto ambiental, é muito importante eu ter essa base, né, de dados, porque lá na frente vai subsidiar as minhas ações. Se Tucuruí não tivesse feito a ilha de germoplasma, dificilmente hoje ela estaria fazendo recomposição florística com base em espécies nativas antes da chegada do empreendimento, porque muito da biodiversidade teria se perdido. É exatamente o mesmo raciocínio que eu tenho aqui para Belo Monte. Eu preciso fazer esse inventário com esse levantamento. E lá na frente, eu vou trabalhar com o quê? Com a questão da amostragem. Mas eu fiz o inventário nessa área para saber exatamente quais são as espécies que eu vou ter que coletar lá na frente. Voltando para a componente humana, eu preciso entender como é que se dá essa estruturação. E a partir daí, eu tenha condições de avaliar tudo que pode ser feito dessa forma. Então, quando a gente está falando, por exemplo, num levantamento de campo para coletar informações no aspecto da componente social, o que é que nós temos? Primeiro, eu tenho que verificar quais são os grupos sociais que existem relevantes. Vou ter que verificar questões dos gêneros e identidades de uma maneira geral, sociais, as etnias que existem lá naquela região. Tá? Tudo isso vai ter que ser catalogado. E aí eu também vou fazer o quê? Aplicação de questionários para obter informações. Como eu falei, é interessante que esses questionários também tenham perguntas abertas, porque isso permite um diálogo e uma interação maior com esses indivíduos. Tá? E a partir daí a gente consegue compreender de maneira mais ampla e até melhor, né, quais são as preocupações, as prioridades, como é que é a dinâmica social existente naquela área e como a gente vai fazer as ações do projeto para mitigar os impactos ambientais dessa componente social quando eu fizer, por exemplo, a realocação dessa população para outras áreas. Então, nesse ponto também, o que a gente vai fazer? Levantamento da questão de patrimônio cultural, né, relacionado ao capital social. Então, nesse aspecto, o que a gente também precisa fazer? Um levantamento sobre patrimônio histórico-cultural existente já nessa área. E isso tem a ver também com questões de religiosidade, analisar a questão das minorias também, como é que está essa dinâmica social, que impactos a gente pode exercer com a chegada do empreendimento nesse sentido. Então, são informações que nós precisamos ter em termos de levantamento. E isso também vai repercutir, por exemplo, na caracterização da localidade. Então, são dados que eu estou fazendo através de inventários. E esse tipo de informação a gente só vai conseguir através de levantamento primário. Eu preciso ir para campo. E aí nós vamos definir ao longo dessas ações quais são as informações que são necessárias e importantes para o nosso estudo de base. Porque eu vou ter que fazer uma análise externa, mas baseado numa perspectiva da população local. Só que é claro que eu preciso fazer uma triagem nessa situação. Por quê? Eu tenho que levar em conta que ter a visão, a perspectiva, né, da localidade, da população local, ela tem que ser filtrada, analisada, filtrada e readequada para a realidade do que é a implementação do projeto. Não que eu vá desconsiderar as informações, pelo contrário, mas eu tenho que saber traduzir essas informações nesse estudo de base, porque lá na frente eu preciso compreender como, no diagnóstico ambiental, isso vai ser afetado pela chegada e a operacionalização do empreendimento. Então, são pontos que nós precisamos observar que são essenciais aqui para fazer esse levantamento do estudo de base.
Então, dentro dessa perspectiva, o que é que vai acontecer? Eu preciso ter um processo de interação com essas comunidades. E isso vai ocorrer como? Com profissionais específicos e adequados para a situação. Então, por isso que dentro de estudos de impacto ambiental, o que é que acontece? Nós temos, né, a composição de equipes multidisciplinares. Cada profissional dentro da sua determinada expertise, dentro da sua área de atuação. E ter cientistas sociais aqui é imprescindível para a execução de um bom estudo de base, com uma coleta de informações consistentes para a gente ter um diagnóstico e uma avaliação de impactos ambientais condizente com a realidade. Então, se a gente for fazer um levantamento na questão do inventário que a gente vai fazer para a questão da componente social, quais são os fatores que a gente tem que levar em consideração dentro dessa perspectiva? Basicamente, se eu pegar esse mapa e entender que existe uma dinâmica social existente nessa área, eu preciso compreender que a partir daí eu tenho que fazer levantamento de dados sobre perfil social e econômico, compreendendo naquela imagem que há essa dinâmica social, o que é que eu preciso compreender aqui que eu vou ter que abordar em termos de informações? E para a componente social, para a componente antrópica, o que é que nós temos aqui? Perfil social e econômico. Eu tenho que analisar acesso a serviços públicos de uma maneira geral, tá? Uso de recursos locais, redes sociais, se existe ou não, grupos sociais, grupos vulneráveis, principalmente. O que é que eu tenho de patrimônio cultural, material e imaterial existente naquela área? E isso tem relações diretas com escolaridade, renda, emprego, transporte, saúde, saneamento, águas, a parte biótica toda que existe. Nós já citamos situações anteriores. São populações tipicamente ribeirinhas. Então, são pessoas que dependem e têm a sua subsistência pautada na água, no uso das plantas e dos animais daquele ecossistema, daquela localidade. Tá? Em grande maioria são pessoas pescadores que tiram do rio a sua subsistência, que tem na sua propriedade algum tipo de plantação que é proveniente para a sua subsistência também. Então, esses fatores a gente precisa compreender como é que é a relação com a vizinhança, os graus de parentesco, o associativismo que existem ali, a dinâmica social existente naquela localidade. Tá? Quando eu vou para situações de vulnerabilidade, tá? Grupos de vulneráveis de uma maneira geral, o que é que nós temos? São esses grupos que são afetados principalmente de maneira desproporcional ou de uma maneira mais severa pela implementação do empreendimento naquela área. Né? Situações que a gente vai começar a observar. Por quê? O que é que aconteceu com Belo Monte? Nós tínhamos ali populações ribeirinhas que foram deslocadas, nós tínhamos vários idosos que foram realocados para assentamentos urbanos. Agora você imagina um casal de idoso que está acostumado, viveu praticamente a vida toda na beira do rio, à margem do rio, onde fazia tudo com disponibilidade hídrica, pescava, plantava. Você desloca esse indivíduo, esse casal, para uma área urbana, para um assentamento urbano. Como é que vocês acham que ele vai sobreviver? Que situações a gente vai observar aí? Esse casal possivelmente não vai ter condição de sobreviver, vai passar por dificuldades, pode passar por situações psicológicas muito pesadas, até mesmo gerando depressão, né, no aspecto emocional psicológico, extremamente abalado, porque viveu 40, 60, 50 anos à margem do rio e agora está morando numa casa de alvenaria, né, cercada por outras residências, com uma rua asfaltada ou uma rua de pissarra, de chão batido, né, de terra batida, como a gente chama no popular. Então, como é que fica a cabeça desse indivíduo, né, desse casal? Como é que ele vai se adequar a essa nova realidade já com os seus 70, 80 anos de vida? É complicado. Se eu não levar em consideração essas informações, isso aqui é extremamente importante nessa questão social dessa componente, porque eu preciso entender
E na hora que eu montar o diagnóstico, que eu identificar os impactos ambientais e as ações de mitigação, como é que eu vou levar em consideração essas variáveis de informação na hora de fazer a realocação desses indivíduos? É óbvio que a maioria dessas pessoas não conseguiram se adaptar nos assentamentos urbanos, porque não eram acostumados a viver em área urbana, eram acostumados a viver em área rural. Então, essas questões, elas precisam ser levadas em consideração, sim. E exige para isso que a gente tenha procedimentos específicos de coleta de dados para entender exatamente o que é que eu posso e o que eu não posso fazer mediante a implementação do projeto. Ou seja, eu preciso verificar porque isso são grupos de vulnerabilidade muito grandes. Então eu preciso analisar como eu vou atuar junto a estes grupos extremamente vulneráveis. E como é que eu vou amenizar as mazelas da implantação do projeto. A partir daí eu preciso direcionar, né, uma solução mais viável possível que se aproxime o máximo da realidade que esses grupos vulneráveis, nesse caso eu falei a situação dos idosos, mais se aproxima do que eles estavam acostumados a viver, para que eles tenham ainda a condição de se readequar a essa nova realidade bem próxima do que era a realidade original deles. Entenderam a necessidade de um bom estudo de base para que eu entenda quais são as ações que eu realmente vou precisar fazer para que a gente comece a estruturar, né, a nossa avaliação ambiental. E aí, falando um pouco da questão indígena, se eu tiver, nesse caso aí, nós temos, né, comunidades indígenas que foram extremamente afetadas pelo empreendimento de uma maneira geral, né, estão dentro dessa área de influência da construção da hidrelétrica de Belo Monte, eu vou ter que levar em consideração a questão dessas terras indígenas, como é que era o modo de vida e de produção dessas comunidades indígenas, a subsistência deles, e qual os efeitos reais que a hidrelétrica vai gerar nessas comunidades indígenas. O que isso vai mudar na rotina, na dinâmica sociocultural dessa população e como a gente vai encontrar soluções para sanar essas problemáticas que porventura possam ocorrer com a implantação do projeto. A amostragem, também conhecida como amostragem ambiental, nada mais é do que uma etapa dessa análise de um meio que a gente está estudando. O que a gente vai fazer aqui? O objetivo central é coletar dados de forma representativa. Por exemplo, eu tenho uma determinada área. Essa imagem aqui, se vocês visualizarem, ao fundo é o Lago de Tucuruí. Então, dependendo do que é a característica do empreendimento, ou o que a gente precisa analisar, eu coloquei vários exemplos até que extrapolam o que é o da imagem. Mas eu coloquei, por exemplo, situações que eu preciso fazer amostragem e coleta de informações sobre ruído, então eu posso usar um decibelímetro. Tá? A questão da qualidade de água, então eu vou ter que coletar amostras de água para isso. Né? A qualidade do ar também para se fazer esse tipo de levantamento. Se eu tiver uma atividade industrial, os efluentes, então eu tenho que verificar o efluente bruto e o efluente tratado. Vou precisar. Resíduos, a mesma coisa. Tá? Quais são as caracterizações que eu tenho acerca dos resíduos? Então eu preciso quantificar, classificar, caracterizar, identificar de uma maneira geral esses resíduos para saber o grau de periculosidade deles. Solo, vou fazer coletas de solo, de acordo com as características da atividade de empreendimento. Pode afetar o solo? Pode. Então, vamos lá. Vamos coletar solo e verificar os reais impactos e as modificações que ocorreram no solo mediante aquele agente impactante. Fauna e flora. Dependendo da situação, além do inventário faunístico e florístico, que está lá na parte inicial que nós tratamos anteriormente, nós precisamos coletar espécies, fazer registro fotográfico, fazer alguma captura de animais de pequeno porte para fazer algum tipo de levantamento de informação ou algum estudo específico acerca de algum problema que possa estar ocorrendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade industrial que está lançando direto no meio ambiente, coletar espécies vegetais e capturar, na verdade, pequenos animais, eu posso fazer um estudo acerca da situação de saúde, tanto da vegetação
quanto dos animais. E eu já vou também ter uma noção sobre os impactos daquela atividade, por exemplo, industrial que está sendo executada ali próximo. Então, por exemplo, se eu tiver uma atividade de mineração, normalmente acaba lançando no corpo hídrico muito mercúrio. Então, eu posso fazer uma coleta de peixes e levar para o laboratório para fazer uma análise, para verificar a concentração de mercúrio nesses animais, considerando que se eu tiver uma concentração de mercúrio confirmada, né, a presença, na verdade, não concentração não, mas a presença de mercúrio confirmada nesses animais, nesses peixes, significa dizer que eu já impactei significativamente o corpo hídrico. E aí, o que eu tenho de população que sobrevive do corpo hídrico de alguma forma, seja para abastecimento, seja para lazer, seja para consumo dos peixes, né? Então, tudo isso eu vou precisar observar e identificar o que está acontecendo de alguma maneira para ter noção dos reais impactos. Então, com base nisso, nós temos esses dois métodos que nós podemos utilizar para coletar informações de uma maneira geral. O nosso terceiro ponto é onde coletar. Aí a gente define a nossa área de estudo, né? O que é que nós temos de levar em consideração aqui? Basicamente, o que é que nós precisamos de compreender? Primeiro, a delimitação da área de estudo para obtenção dos dados primários e secundários. E, consequentemente, a gente vai ter uma relação com uma área de influência do projeto. Mas a delimitação da área de estudo não é a mesma coisa da área de influência. E isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Mas, no primeiro momento, a área de realização dos levantamentos e coleta de dados por meio de inventários e ou amostragem é o que a gente vai determinar através de onde nós vamos coletar. Então, nós precisamos entender que no estudo de base, nós temos algumas características que devem ser observadas. E como eu falei, nós temos a nossa área de estudo diferenciando da área de influência. Então, só para que a gente compreenda, quando eu falo de área de estudo, ela é definida como a região onde serão realizados os estudos de diagnóstico ambiental, que vão subsidiar a avaliação desses impactos ambientais. É na área de estudo onde são desenvolvidos os estudos para a caracterização da situação atual dos diferentes fatores ambientais em cada meio. Quando eu estou falando de área de influência, ela é somente após a avaliação do impacto ambiental. Então, ela tem sua abrangência determinada de acordo com o poder de transformação dos impactos identificados no meio físico, biótico e social. Então, chegou um momento em que a gente precisa compreender. Quando eu falo de área de estudo, que é o levantamento inicial para a nossa questão em termos de base de dados, ou seja, eu preciso compreender a caracterização do empreendimento, o porte do empreendimento e a localidade. Faz uma relação direta com a área diretamente afetada, que nós já tratamos na aula anterior. Tá? Então, ali eu defini a minha área de estudo, é onde o empreendimento vai se localizar de certa forma. Então, eu fiz o estudo de base daquela área, identifiquei as características e os componentes que são necessários, fiz o diagnóstico ambiental e agora, mediante as ações dos aspectos ambientais no meio, eu defino as minhas áreas de influência, a direta e a indiretamente. E aí vai ter, de acordo também a relação com a abrangência do impacto ambiental ocasionado pelo empreendimento. Então, muitas vezes, a área de influência ela extrapola significativamente a área de estudo. Principalmente quando a gente está falando da componente antrópica, da componente social humana. Por quê? Porque nós vamos ter um raio de influência muito grande mediante ao porte do empreendimento. Nós citamos numa situação anterior, num dos slides, sobre a questão da linha de transmissão. Então, se vocês se recordarem, como nós falamos de área de influência na aula 2, o que é que nós tínhamos lá? Nós tínhamos a área diretamente afetada, exatamente a área de estudo ali, onde vai passar a linha de transmissão. Estava demarcada em amarelo. Quando eu vou analisar a área de influência, eu já tinha aquela área mais acinzentada. Por quê? Porque é o efeito, né? São as consequências da implementação do empreendimento.
E se eu pegar a componente social, eu vou expandir ainda mais aquela área de influência. Por quê? Porque eu estou passando uma linha de transmissão. Eu vou ter subestações em determinadas localidades que vão proporcionar a distribuição dessa energia que está sendo gerada, dessa energia que está sendo distribuída através dessa linha de transmissão. Então, isso são pontos que a gente tem que estar observando, porque fazem a relação direta com o empreendimento, tá? E a sua componente. Aqui nós temos novamente Belo Monte. Então, basicamente aqui, se a gente pegar as componentes sociais, o que é que nós temos que levar em consideração? Tá? Nós temos aqui os municípios e, basicamente, nós temos os principais municípios afetados pelo empreendimento. Nesse caso, nós temos aqui, basicamente, né, Altamira, Anapu, Brasil Novo, Porto de Mós, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. Sendo que, salvo engano, os dois principais é Vitória do Xingu e Altamira, se eu não me engano. Então, nós temos uma delimitação aqui que é exatamente, né, a principal área de influência em termos municipais, tá? Que são as áreas afetadas. Essa região aqui, ela é a região de Altamira, tá? Então, nós temos um impacto significativo. Nós temos a região de Altamira. A primeira barragem fica bem aqui, ou seja, Altamira comporta a área do represamento. Então, a gente tem que analisar as cotas de inundação de acordo, né, com o nível. E ele pode chegar até a cota 100. Antigamente estava prevista até uma cota menor. A cota 100 era o limite, mas já verificou-se que há a possibilidade de chegar. Então, eu tenho que ampliar essa cota. E aqui eu tenho os canais de derivação que vai, tá, para o próximo lago e a próxima barragem que eles chamam. Tá? E aí já está próximo, que é a região aqui de Vitória do Xingu, que é esse em rosa. Então, imaginem aqui as componentes sociais sendo avaliadas. Dentro dessa especificação, nós temos uma série de situações de detalhamentos que eu preciso observar, mediante Altamira e Vitória do Xingu, por conta da barragem de Belo Monte, aí do represamento da área, para que a gente tenha aí a geração de energia. E essa região aqui é o que a gente chama de Volta Grande do Xingu, sendo que essa área aqui menor, juntamente com essa aqui, é terra indígena. Então, nós temos uma outra questão, tá, cultural, histórica, que também tem que ser levada em consideração. E como eu falei para vocês em situações anteriores, no período de estiagem, eu preciso reduzir significativamente a capacidade de geração de energia elétrica, porque senão eu vou depreciar, e já existem indícios de depreciação dessa Volta Grande do Xingu, onde eu tenho afetando essa outra região aqui e as populações que aqui residem. Então, nesse aspecto, se eu for observar, a construção em si é essa barragem, os canais de derivação, o lago e a segunda barragem. Só que olha a área de influência total, principalmente do ponto de vista antrópico, que é causado, né, mediante a operacionalização da usina hidrelétrica de Belo Monte. Ou seja, os efeitos para a componente humana são extremamente significativos e abrangentes em termos de delimitação de área geográfica. Tá? Ela não se restringe especificamente à área do empreendimento propriamente dito. E isso são situações que a gente precisa observar e compreender. O nosso quarto ponto é quando e durante quanto tempo eu preciso coletar dados e informações. Está relacionado à nossa duração e frequência de coleta. Então, basicamente, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Primeiro, verificar a necessidade de obtenção de dados de acordo com condicionantes com séries, como séries temporais ou amostras únicas, período de sazonalidade, entre outros fatores. Então, aqui está relacionado a condições para monitoramento da qualidade da água, mapeamento por imagens, de uso e ocupação do solo, dentre outras variáveis que a gente tem que estar observando. Se eu for pegar em consideração dentro dessas características, o que é que nós temos? Nós basicamente temos aqui dois tipos de amostragens.
tá? Que são as chamadas contínuas e discretas. Se a gente for observar dessa forma, o que eu chamo de contínuo? Basicamente, a gente não utiliza isso no estudo de impacto ou para a elaboração da situação de base. Por quê? Porque ele é um processo contínuo. Ele está atrelado, basicamente, a monitoramento ambiental. Ou seja, então, quando é que eu vou ter amostragens contínuas? Quando eu já estiver operando, ou seja, no caso de Belo Monte, ela já está funcionando e, mediante as condicionantes impostas no ato da licença de operação, eu preciso estar monitorando, né, os efeitos da operação de Belo Monte continuamente, ou seja, a cada 15 dias, a cada 30 dias eu estou coletando, sei lá, água e estou monitorando, gerando um relatório técnico. Então, diante disso, ele é utilizado para a questão de gestão e monitoramento ambiental. Quando eu falo de discretas, são amostras que é baseado no que a gente precisa para o estudo de base. Vai ter o quê? Um intervalo finito de tempo. Não necessariamente vai ser uma coleta única, mas eu posso, num determinado período, tá, bem pré-definido, coletar amostras. Então, num período aí de 6 meses de levantamento de dados, eu vou coletar amostras uma vez por mês, por exemplo, para ter uma base de informações, para subsidiar o meu estudo de base. Ponto. Isso seria um exemplo. Ou então, no intervalo de 2 meses, eu vou fazer 3 coletas, para só fazer um levantamento de informações sobre como está o comportamento. Porque possivelmente um tipo de coleta não vai ser uma coleta única, como a gente chama, não vai surtir efeito. É uma situação simples disso quando você vai analisar principalmente na componente água. Por quê? Quando eu analiso o componente água, eu tenho que levar em consideração, primeiro, períodos de sazonalidade, chuva e estiagem. Períodos que possam ocorrer, né, num determinado momento do ano, uma pressão antrópica além da comum, por algum motivo. Então, por exemplo, se eu estiver analisando comunidades tradicionais que têm determinadas festividades, como, por exemplo, tem situações aqui que tem a festividade do caranguejo. Então, se eu quiser analisar como está, né, a regularização e a manutenção da espécie naquela área, eu tenho o período de criação, eu tenho o período de caça, né, e coleta desses animais, e eu tenho uma festividade. Então, no período da festividade, como é uma festividade do caranguejo, existe a necessidade de que a população, né, vai coletar muito mais espécies, vai capturar, na verdade, muito mais espécies do que o normal. Então, naquele momento, seria interessante eu fazer um levantamento para verificar como é que está essa capacidade de reposição da espécie mediante uma situação atípica que acabou exercendo ali uma caça diferente do que é o período de regularidade. A mesma coisa quando eu vou levar em consideração, por exemplo, eu oriento muito o TCC que faz avaliação de impacto ambiental. Então, o que acontece? Faz análise de água. Teve um TCC de Marabá que eu orientei, onde a gente estava fazendo uma avaliação do impacto ambiental do esgoto doméstico lançado no corpo hídrico. Então, o que é que nós precisamos? Primeiro, o esgoto bruto, então foi coletado. Na verdade, ele estava sendo direcionado para uma estação de tratamento que não estava funcionando. Então, nós não coletamos na estação de tratamento, coletamos direto no emissário. Então, ali eu tinha esgoto bruto, porque ele não estava passando por nenhum tratamento. Ele simplesmente só ia para a estação de tratamento e era lançado. Então, esgoto bruto no emissário, no contato com o corpo hídrico. E nós definimos no corpo hídrico alguns pontos de coleta. A montante e a jusante, né, do lançamento, do ponto de contato com o corpo hídrico. E aí, o que é que nós verificamos? Nós precisamos ter um intervalo de tempo pré-definido. Nesse caso, nós definimos 2 períodos de coleta. No período de estiagem e no período de cheia, de chuva. Por quê? Eu tenho uma redução do volume, uma redução da vazão,
tá? Desse corpo hídrico e existe uma dificuldade na diluição dessa carga poluidora. Então, passou-se a observar essas características, identificando, né? Isso aí era o estudo básico, para eu compreender como é que estava a dinâmica daquela área. E no período de chuva, que há um volume maior, há uma vazão maior, consequentemente há uma facilidade da diluição dessa carga poluidora. E a partir daí a gente foi fazendo um comparativo. Então, com base nessas informações, nós criamos o estado atual, né? Nós geramos a informação do estado atual para subsidiar o diagnóstico e a avaliação de impacto ambiental nesse corpo hídrico mediante o lançamento de esgoto não tratado, né? Esgoto doméstico não tratado. Esgoto sanitário também incluía. Agora a gente vai pegar aqui essa imagem para fazer uma discussão e uma interpretação acerca da importância da coleta de dados sobre a situação de base. Tá? Então, nós temos uma divisão do que é antes do projeto e o que é após a implementação do projeto. Então, aqui eu estou nos estudos de base e depois eu estou com o projeto funcionando, operando lá de uma maneira geral. Tá? Então, o que acontece? Nós temos nessa linha azul a variação de um parâmetro qualquer num corpo hídrico. Então, vamos dizer que eu estou lançando um efluente no corpo hídrico, tá? Um efluente industrial. Não vamos entrar no método da caracterização, mas eu estou lançando um efluente no corpo hídrico. E essa variação em azul demonstra como está se comportando esse determinado parâmetro nesse corpo hídrico, mediante o contato com o efluente. Ok? Então, vamos dizer que eu pegue o que eu chamei de T1 e eu simplesmente faça somente esta coleta T1 e eu vou ter um resultado. Olha o que aconteceu. Nesse momento, onde eu fiz essa única coleta, eu tenho o meu parâmetro lá embaixo. Tá? Ele deu uma concentração, ele deu um parâmetro de 0,1. Ok. E se eu traçar uma média, o que acontece? Eu começo a analisar que o meu empreendimento, após ele ter sido instalado, estar em operação, está causando uma alteração significativa do parâmetro. Por quê? Porque eu coletei somente uma amostra. Eu não levei em consideração sazonalidade, uma série de fatores que ocasionam essa variação. Eu simplesmente coletei aleatoriamente num determinado dia e utilizei isso como base para estruturar o meu estudo base. Então, foi esse parâmetro que eu utilizei como referência. É óbvio que se eu analisar, o meu impacto ambiental da média que está sendo tirada daí é significativo. Ou seja, significa aí, pela interpretação, em dizer que o meu empreendimento alterou significativamente. Foi um impacto absurdo que ele ocasionou no corpo hídrico. Agora, pega uma segunda situação. Eu considerei somente a coleta do T2 e utilizei isso para o meu estudo de base. Significa dizer que ele deu um parâmetro altíssimo. Aí agora, o que acontece? Depois que o meu empreendimento foi implementado, tá? O que está acontecendo? Para o dado encontrado, para o que eu vou coletar hoje, o meu parâmetro está abaixo da informação que foi coletada antes do meu empreendimento. Então, isso levaria à interpretação de que o meu empreendimento está gerando um impacto positivo porque ele reduziu o parâmetro, a alteração desse parâmetro. Entenderam a falha no estudo? Quando eu não tenho um planejamento sobre como eu vou coletar as coletas, quais são as condicionantes colocadas para que eu colete essas informações. Porque se eu não tiver um planejamento adequado, eu vou ter falhas. Isso aqui são casos reais, gente, de situações que ocorreram em estudos ambientais. Porque só tomaram como referência uma única coleta a ser analisada. E é óbvio que isso não vai refletir, porque na hora que eu passo uma média dos valores de acordo com essa variância do parâmetro, eu vejo que eu tenho duas situações aí diferenciadas de interpretação que nunca vão me refletir a realidade do problema. Ou seja, significa dizer que
se eu tiver como parâmetro apenas o T1, o meu empreendimento está gerando um impacto absurdo, porque o meu estudo de base foi deficitário. Então, meu diagnóstico e a minha avaliação ambiental também tem problemas. Significa dizer o quê? Que eu vou ter que realocar um recurso absurdo para fazer uma ação de mitigação ou compensação, de acordo com o dano ambiental que eu estou gerando, porque está demonstrado aí que o impacto ambiental foi lá para cima mediante a implantação do meu empreendimento. Se eu for para a situação 2, eu posso estar influenciando negativamente no corpo hídrico, mas eu estou interpretando que eu não estou causando um impacto significativo. Pelo contrário, o meu empreendimento reduziu o impacto. Então, consequentemente, o que é que vai acontecer? Eu não vou realocar recursos nessa área. E aí eu vou continuar degradando o bem ambiental de alguma forma, baseado numa informação que não reflete a realidade, numa informação errônea. Então, eu tenho dois tipos de interpretação de acordo com cada situação. Agora, quando eu tenho uma periodicidade de coletas, né, para que eu possa ter as informações adequadas da variação do parâmetro, eu consigo analisar, ter informações suficientes para me refletir o mais próximo da realidade em termos de alteração e entrar com as ações realmente necessárias para mitigar ou compensar os impactos ambientais quando eu fizer a avaliação ambiental. Essa imagem, esse gráfico, ele vai refletir a importância do estudo de base. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu tenho um eixo que é impacto ambiental e o outro que é estudo de base. Quanto mais deficiente for o teu estudo de base, maior será o impacto ambiental presumido. Por quê? Se eu tenho pouco estudo, ele vai me gerar várias hipóteses de impactos significativos. Porque já que eu não tenho uma base de dados concretas, reais, seja primário ou secundário, eu tenho que pressupor hipóteses. Eu tenho que pressupor que eu vou ter uma gama de impactos ambientais. E isso reflete em custo. Isso reflete em problemas para o empreendimento. Já quando eu tenho um estudo de base mais descritivo, dirigido, ele vai levar a uma melhor compreensão da realidade. E, obviamente, isso repercute numa melhor avaliação ambiental para predizer os impactos ambientais. Só que tem um detalhe. Eu também não posso me delongar no estudo base, eu não posso me perder nesse estudo, querendo, como nós colocamos em situação anterior, fazer um estudo exaustivo. Porque eu vou ter uma série de informações que não vão ser necessárias, né, para eu fazer um diagnóstico, uma avaliação ambiental, e também vai chegar um determinado ponto que a gente chama de ponto de coerência. O que acontece nesse ponto de coerência? Quando eu ultrapasso ele, eu já não vou ter variações significativas em termos de redução de impacto ambiental. Eu meio que vou entrar numa instabilidade. Então não adianta eu querer avançar muito só para dizer que eu estou avançando, que eu estou gerando mais dados, porque isso não vai mudar o eixo impacto ambiental. Ele vai meio que se estabilizar naquela linha. Então, não adianta também eu fazer. Porque eu ampliar o meu estudo de base significa dizer que eu vou precisar de mais tempo, eu vou precisar de mais recurso, mais material, mais coleta, possivelmente de água, solo, uma série de outras situações, para subsidiar esses dados. E isso vai ser tempo e gasto de dinheiro desnecessário. Porque não vai mudar mais a realidade em termos de predizer impactos ambientais nas ações de mitigação e compensação. Então eu vou até um certo limite. Tá? Dali eu não ultrapasso mais no meu eixo estudo de base. Só que essa relação, ela vai, na verdade, esse gráfico, ele dá essa relação que ele acaba explicando tudo o que a gente já tratou anteriormente. Porque exatamente aqui é como se fosse uma compreensão visual. Eu preciso ter um estudo de base coerente, pré-definido, né, com base no meu escopo, nos objetivos que eu pretendo alcançar, para que eu realmente direcione e tenha foco no estudo que eu preciso fazer. Para levantar os dados que realmente são condizentes
com o meu tipo de empreendimento. E aí sim eu consigo fazer um diagnóstico e uma avaliação coerente dos impactos ambientais. Se eu seguir essa linha de raciocínio de construção com base no que eu expliquei, né, no que foi explicado, nos exemplos que a gente citou e uma série de outras situações, a gente consegue compreender a importância desse estudo de base. Tá? E ter essa situação bem esclarecida e definida é ponto crucial para a gente tratar na nossa próxima aula o assunto diagnóstico ambiental. Tá? Então, isso aqui é a base de informações que a gente precisa para um estudo de impacto ambiental. E para finalizar a nossa aula, a gente vai chegar na etapa de planejamento do estudo de base. Então, aqui a gente só vai ter na verdade, confrontar as informações que a gente já colocou numa sequência para que você compreenda como isso vai ocorrer. Então, a partir do momento que a gente identifica a área de estudo, é importante definir o que é necessário e para que isso é necessário. Ou seja, as informações que nós necessitamos. Quando a gente fala dessa maneira, o que é que nós precisamos entender aqui? Então, a partir daí, com essa base de dados coletadas, a gente tem a noção para que a gente estruture o nosso planejamento, que é o nosso planejamento ambiental, de uma maneira geral, né? O planejamento do nosso estudo de base. E aí, o que é que a gente tem? Um conjunto de programas que vai propor ações, medidas de mitigação, compensação ou de prevenção, tá? E, basicamente, as ações que vão ser direcionadas para o monitoramento dos impactos ambientais que foram identificados no nosso diagnóstico ambiental. E, a partir daí, o nosso diagnóstico ambiental vai apresentar as características de toda a região e que vai servir de base, né, para a gente solucionar os principais problemas com as ações de identificação dos impactos ambientais que estão sendo gerados. Então, eu coloquei, baseado naqueles 4 questionamentos adaptados lá de Sanchez, 2020, a gente coloca aqui, né, esses questionamentos e inclui um para quê? Uma coluna chamada para quê. Então, nós temos o que é o escopo, como, né, que é a questão das coletas, e a metodologia, onde, que é a nossa área, e quando, com a questão da duração e da frequência das coletas. Então, a gente pegou aqui algumas variáveis. Quando eu falo o que, a gente está relacionando a tema de estudo. Tá? Posteriormente, nós vamos ter para quê? Quais são os resultados esperados do estudo e a utilização dos resultados desse estudo. Como? Os métodos de coleta e análise dos dados. Onde a área de estudo para este tema, justificativa para a delimitação da área de estudo e quando duração dos estudos desse tema. Baseado nessa estrutura, a gente tem a seguinte situação a ser analisada. E nós colocamos aqui como exemplo um projeto de construção de um aterro sanitário. Então, se eu vou construir um aterro sanitário numa determinada área, o que é que vai acontecer? Eu preciso fazer uma identificação das características hidrogeológicas da área. Por quê? Eu preciso analisar se ela tem condição de receber um empreendimento que é o aterro sanitário. Então, um aterro sanitário tem características específicas, incluindo ele necessita ter algumas especificações hidrogeológicas para que eu realmente implante um aterro em uma determinada área. Então, por exemplo, áreas alagadas, áreas de pântano, áreas de várzea, áreas sujeitas à inundação, não são propícias para a implementação de um aterro sanitário. Áreas com cotas topográficas baixas também não são adequadas. Áreas com determinada declividade de terreno também não são adequadas. Então, eu preciso fazer esse levantamento inicial. Mas tem vários fatores. Eu coloquei só alguns, né, para a gente poder só ter uma compreensão de como sequenciar essas informações da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Tipo de estudo. Nesse caso, identificação das características hidrogeológicas da área. Beleza. Isso é o quê? Né? Qual é o nosso escopo? Qual é o nosso objetivo de trabalho central aqui? É fazer esse levantamento de informações. Para quê? Quais são os resultados esperados com essa caracterização hidrogeológica? Coloquei só 2. Identificação e caracterização do tipo de solo, identificação e caracterização dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos. Fiz um levantamento de dados.
A partir daí, eu vou à utilização dos resultados desse estudo. Primeiro, verificar se é uma alternativa locacional adequada para o tipo de empreendimento que eu quero. E a área tem capacidade de confinar adequadamente os resíduos pelas características de solo, pela profundidade do lençol freático, pela possivelmente ausência de corpos hídricos superficiais próximos à área, né? E outras características que eu vou também estar observando, questão de urbanização, uma série de outros fatores que a gente leva em consideração na construção de um aterro sanitário. Como? E aí são os métodos de coleta e análise de dados. Claro que isso aqui é definido por cada equipe de acordo com a área de expertise de cada uma dessas equipes que vão compor o estudo de impacto ambiental de um aterro sanitário. Mas a gente colocou alguns exemplos: coleta de amostras de solo e água e identificação da presença humana na área e no entorno da área do empreendimento. Preciso fazer esse levantamento. Inclusive, são condicionantes legais que impõem esse tipo de informação a ser gerada para o estudo de impacto ambiental, para compatibilizar com o termo de referência e o processo de licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento. Onde? E aí, a área. Área de estudo para este tema. Área da microbacia, onde se localiza o terreno. Pode ser uma delimitação geográfica nesse sentido, né? Justificativa para a delimitação da área de estudo. Estudos anteriores sugerem que a área tem características hidrogeológicas adequadas à implantação do aterro. Então, ou seja, eu não fiz um levantamento de informações existentes, então eu já tenho uma base de informações que eu vou confrontar com o que eu necessito, e eu já encontrei estudos anteriores que demonstravam que as características hidrogeológicas da área são condizentes para a implantação de um aterro sanitário. Beleza. Agora eu preciso fazer o quê? Um levantamento de dados primários, que são os outros elementos necessários para eu montar a minha situação de base. E aí, quando? Duração dos estudos desse tema. Coloquei uma estimativa. Está estimado em cerca de 6 meses. Então, o que é que serve isso daqui? Quando eu tenho essas perguntas muito bem elaboradas, definidas e estruturadas com as respostas a serem observadas, eu consigo fazer um planejamento adequado do meu estudo de base. Então, só aqui eu já tenho informação suficiente para que eu possa fazer esse levantamento com base nessas informações. Só o fato de levantamento de informações hidrogeológicas já me dá uma base suficiente para que eu trate uma série de informações que eu necessito para a construção de um aterro sanitário. Então, é essa a compreensão que eu preciso que vocês tenham. Quando você faz essa tabelazinha, preenche essa tabela, você consegue ter uma visão mais clara da situação e do que realmente você necessita fazer para obter todas as informações necessárias para o teu estudo de base e que vai subsidiar lá na frente o teu diagnóstico. Então, essa é a base de informações que a gente precisa ter. E dentro dessa linha de raciocínio, vocês aqui, seguindo essa sequência, vocês já conseguem, né, organizar todo o planejamento de ação de vocês para fazer um estudo de impacto ambiental, para fazer uma avaliação de impacto ambiental adequada. Tá? Nós nos pautamos muito dentro do EIA, que é, como eu falei, né, na primeira aula, é o mais completo e complexo instrumento utilizado na avaliação de impacto ambiental. Só que essa linha de raciocínio serve para todos os outros projetos. Então, a partir do momento que você segue essa sequência de raciocínio, de construção do pensamento e do conhecimento, você consegue aplicar isso a todos os seus projetos. Isso vai facilitar muito a tua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Tá? Sigam esse passo a passo que eu tenho certeza que vocês constroem um bom estudo de base. Ok? E, pessoal, a gente finaliza a nossa aula com esse tema da aula 3, que é estudo de base. E na nossa próxima aula a gente vai começar a discutir sobre diagnóstico ambiental. Tá bom? Então a gente se vê na aula número 4. Até mais, pessoal.